Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Mais um domingo que nós podemos estar juntos na casa do nosso Deus. Domingo, dia do Senhor, é sempre um privilégio estarmos reunidos. Queridos, nós estamos vindo aí de uma sequência de estudos sobre seitas e heresias. Domingo passado, nosso pastor começou a dar literalmente nome aos bois, né? Começamos agora a citar formalmente aí o nome das seitas e das heresias. O presbítero Arsênio, o pastor também falaram bastante já sobre como seitas e heresias são construídas, quais são as definições de seitas, quais são as definições de heresias. Hoje nós queremos caminhar por mais uma delas, falarmos aí do nosso bom e velho catolicismo romano, bom e velho catolicismo. Já te adianto, meu irmão, que nós não vamos terminar essa aula hoje, tá bom? É muito difícil em 1h e 15 a gente falar todo o assunto do catolicismo. Reverendo Lucas, domingo passado, teve o desafio de passar 19 slides, eu tenho o desafio de terminar 18 hoje, né? Um a menos aí para a nossa aula de hoje, mas já adiantando os irmãos que nós iremos concluir no próximo domingo essa aula. Nós queremos iniciar hoje o assunto falando aí da ICAR, a Igreja do Santo Papa. Vamos orar mais uma vez, irmãos, para darmos início? Senhor, nós te louvamos, Deus, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Domingo, Senhor, teu dia, nos ajuda a compreender da tua palavra, Senhor Jesus, a aprender do teu evangelho. Nós queremos ser discernidos, Cristo, pela tua palavra, queremos aprender com a verdade que provém de ti. Nos ajuda nessa manhã, Senhor, dá-nos esse entendimento, abre o nosso coração para que nós possamos aprender e entender. É o que nós te pedimos para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, catolicismo romano. É sempre importante a gente pensar por que falar disso. Por que tratar deste assunto? Por que tocar neste assunto? Alguns crentes, por vezes, vão falar: Samuel, eu já sei do catolicismo romano, eu sei que fazer imagem de gesso e adoração a Maria é errado, eu sei que o purgatório não tem nada a ver, eu sei que essas doutrinas são antibíblicas. Por que, então, nós falarmos de catolicismo romano? Por que tocarmos neste ponto? Por que falarmos das doutrinas católico-romanas? O primeiro ponto, meu irmão, é que o catolicismo romano é a maior religião do mundo. Né? Por mais que nós tenhamos o islamismo como a religião que mais tem crescido nos últimos tempos, o catolicismo romano ainda é a religião com mais adeptos, com mais fiéis no mundo inteiro. Para além disso, há também o fator de influência que o catolicismo romano tem na sociedade como um todo. Quer ver uma prova disso? Quando o Papa Francisco morreu, do que é que só se falava na televisão? Quem será o próximo Papa? Você ligava a televisão, meu irmão, estava lá a câmera lá, ó, filmando a chaminé, esperando sair a fumaça branca, o Habemus Papam, né? O famoso Habemus Papa. Então, o catolicismo romano, meu irmão, tem uma grandíssima influência no mundo hoje, né? As pessoas são influenciadas por essa doutrina, e sendo a religião de maior adepto no mundo, é importante que nós pensemos como isso influenciou não só o nosso país, mas como essas doutrinas arrebatam as pessoas, né? Como essas doutrinas dominam o coração das pessoas, literalmente. Alguns números, queridos, do catolicismo romano aí no mundo. A população católica mundial, meu irmão, passou de 1,15%, cresceu, né, 1,15% entre 2022 e 2023. Então, os católicos eram 1,390 bilhão de pessoas em 2022 e agora são 1,5 bilhão de pessoas no nosso atual estado. 1,5 bilhão de pessoas, meu irmão, é 7 vezes a população do Brasil. Né? Nós temos essa população mundial de pessoas que se denominam como católicos, né? É a religião que mais cresce aí no mundo. A África, meu irmão, é o continente de maior crescimento do catolicismo. Não à toa, quando nós ouvimos os relatos do campo missionário de irmãos que estão no continente africano, é sempre dito
como as práticas místicas têm essa questão ecumênica, né? Essa relação com práticas do catolicismo romano também. O continente africano é o continente que tem mais adeptos hoje, né? Só no Congo nós temos 55 milhões de católicos, na Nigéria 35 milhões, e aí há uma taxa de crescimento de 3,31% ao ano. É a taxa mais alta que nós temos aí no continente africano de crescimento de católicos romanos. No Brasil, meu irmão, segundo os dados aí do IBGE, né, que foi feito em 2022, o nosso país, 56% da população se considera como católico romano. Então, praticamente 100 milhões de brasileiros se denominam como católicos. Quais desses são praticantes e quais não são praticantes? A gente não consegue dimensionar isso. Obviamente, dentro desse número, há aqueles que nunca vão na missa, que nunca participam da Eucaristia, né? E há aqueles que, obviamente, só colocam que é católicos porque a família é católica, o pai é católico, a avó é católica, então eu também sou, não é? Veja, queridos, embora ainda é a maior religião no Brasil, você tem um declínio, né? No penúltimo IBGE, que foi feito em 2010, 65% da população brasileira se dizia católica. Agora nós temos aí um panorama de 56%. Então, 10% aí diminuiu, né? Mas ainda assim, é mais da metade da população brasileira que se considera católico romana. E aqui em Guarulhos, meu irmão, nossa cidade, qual a porcentagem de católicos aqui em Guarulhos? 43% da população de Guarulhos se declara católica, é um número aí de quase 500 mil de pessoas, enquanto 30% são evangélicos ou se denominam evangélicos. Então, nossa cidade tem uma maioria de pessoas que se vê como católico romana, Novamente, a gente não consegue dimensionar quais desses são verdadeiramente católicos, quais desses são verdadeiramente evangélicos, mas são números que apontam aí para a expansão e para o crescimento que o catolicismo romano tem, para a influência que o catolicismo romano tem das pessoas se verem dentro dessa religião. Vamos um pouco do contexto histórico, meu irmão, da gente definir aí mais ou menos em que período a Igreja Católica Romana surge, como ela surge, quais são os seus derivados, da onde nasce a ideia de um catolicismo romano. É muito difícil, queridos, diferente de outras seitas, nós conseguimos estabelecer uma data precisa aonde surge o catolicismo romano. É difícil nós falarmos, surgiu no ano tal, com pessoa tal, com doutrina tal. Porque desde os tempos dos apóstolos, muitas práticas católico-romanas já eram praticadas por outras religiões ali da época. Então é muito difícil nós estabelecermos um período específico que o catolicismo romano tem, até porque muitas práticas católicas são muito semelhantes com a prática das igrejas protestantes. Então é difícil nós olharmos para um período específico da história e darmos uma data precisa de quando isso surge. Mas nós temos o entendimento de que durante os 3 primeiros séculos da igreja, nós tivemos uma grande perseguição ao evangelho. Os irmãos vão se lembrar lá de Nero, por exemplo, queimando os cristãos em Roma, né? Assim que os apóstolos morrem, ali os 12 apóstolos de Cristo morrem, a igreja entra num processo de alta perseguição, né, dos cristãos sendo mortos, sendo jogados lá para ser comida de leão, para ser queimado. A partir daí, meu irmão, é quando começa a surgir alguns cristãos influentes que vão, de alguma forma, tentar fazer mudanças na igreja. Nós temos, por exemplo, em 313 depois de Cristo, o Edito de Milão, que é quando o imperador Constantino legaliza novamente o cristianismo. O cristianismo havia sido proibido no Império Romano, então a partir dali a perseguição aos cristãos cresce de forma exponencial. No ano 313, então, Constantino volta a legalizar o cristianismo, trata o cristianismo como uma religião permitida e aceitável no Império Romano.
No ano 380, queridos, Teodósio I faz com que o cristianismo torne-se a religião oficial do Império Romano. E é aqui que o problema começa, meu irmão. Quando o cristianismo se torna a religião oficial de um Estado, práticas que antes não eram aceitas pela igreja, agora começam a ser aceitas, porque você precisa agradar o imperador. Você precisa agradar o monarca que comanda o Estado. Foi muito bom a prática de o cristianismo ser legalizado e agora os cristãos não serem mais perseguidos, mas, por outro lado, isso abre portas para que todo tipo de prática, como adoração a santos, oração por mortos, virgindade perpétua de Maria, comece a ser inserida dentro da igreja. E as pessoas agora começam a aceitar isso como prática comum da Igreja de Cristo. Durante o século IV e o século V, querido, é quando nós temos aí a consolidação dessa igreja chamada Apostólica Romana. E aí você entende, meu irmão, por que é romana? Porque foi no Império Romano que as práticas da Igreja Católica se solidificaram. Foi durante o Império Romano, com os imperadores romanos, que as práticas que antes jamais seriam aceitas pelos apóstolos de Cristo começaram a ser introduzidas na igreja. Lembre-se, meu irmão, nós temos um período que as pessoas não sabiam ler, de um analfabetismo praticamente 100% mundial, as pessoas não tinham acesso à leitura das Escrituras, não tinham acesso ao Evangelho de Cristo, e elas acreditavam naquilo que era passado para elas. Então, aquilo que o bispo de Roma falava, aquilo que a liderança da igreja transmitia, era aceito como verdade. Então, por mais que você tivesse práticas antibíblicas, não tinha como os cristãos averiguarem isso de acordo com as Escrituras. O que o Papa fala, meu irmão, é lei. O que o Papa fala é regra infalível. Então, aqui nós temos um panorama de onde a Igreja Católica começa a se solidificar no mundo. A ascensão da autoridade papal, queridos, começa praticamente ali com o Papa Leão Magno no século V e com o Papa Gregório Magno no século VI. A partir dali, queridos, inicia-se uma nova fase na Igreja Católica. Nós sempre temos o entendimento, e os cristãos do primeiro século, os pais da igreja no primeiro século, depois ali da morte dos apóstolos, sempre entendiam que a Igreja de Cristo não tem um líder máximo. A Igreja de Cristo não tem um cabeça que fala infalivelmente além de Jesus. A igreja é governada por presbíteros, como o apóstolo Pedro vai sempre deixar claro nas suas cartas. A partir do século V e do século VI, a ideia de ter alguém que fale em nome da igreja e que fale representando Cristo na terra ganha força. É aí que surge a ideia de papas, a ideia de alguém que fala em nome de Cristo. Nós vamos ver isso no próximo domingo, mas o Papa é chamado o vigário de Cristo. Por que o vigário de Cristo? Porque quando ele fala, é como se o próprio Cristo estivesse falando para a igreja. Então, a partir dali, essa ideia de ter alguém que comanda a igreja de forma mundial, que dê as doutrinas que a igreja deve seguir, começa a ganhar muita força, né? A reivindicação de primazia gera aí uma tensão com o Oriente que valorizava a estrutura conciliar. É quando nós vamos ter, queridos, o famoso grande cisma do Ocidente e do Oriente. Por quê? Porque a Igreja Católica do Oriente acreditava que você não poderia ter apenas um homem, uma única liderança ditando os rumos da igreja. Você precisava de um conselho, de patriarcas da igreja ditando as doutrinas. Enquanto que o lado ocidental, e aí representado por Roma na figura do Papa, entendia que não. Você precisava apenas de um único homem que falasse em nome de Deus, que falasse como representante de Cristo na terra. É quando a gente tem aí o grande cisma que vai separar a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente, no ano aí de 1054, né? A partir dali, queridos, havendo essa divisão, não havendo mais forças de ruptura na igreja, como a Igreja do Oriente, então o catolicismo romano se expande para o mundo inteiro, ganha uma grande força, e principalmente durante o período da Idade Média, meu irmão, a ideia de sacramentos, a ideia de penitências, a ideia de indulgências vai ganhar grande força durante a Idade Média. É então, queridos, que nós conhecemos a nossa famosa
Reforma Protestante. Um monge lá luterano chamado Martinho Lutero vai olhar para essas práticas da Igreja Católica, principalmente a questão das indulgências, de você pagar literalmente algum preço para poder ir morar no céu, e vai contestar isso à luz das Escrituras, vai olhar para isso e ver que não é uma prática aceitável pela Igreja de Cristo a ideia de indulgências. Você vai ter as críticas reformistas dentro da Reforma Protestante. Lembre-se, irmãos, que a ideia da Reforma Protestante nunca foi fundar uma nova igreja. A ideia de Lutero e dos reformadores que se seguiram após ele, como Zwinglio, Teodoro de Beza e o próprio João Calvino, não era de formar uma nova igreja, mas era de fazer com que aquela igreja voltasse para os fundamentos de Cristo, voltasse para o evangelho que eles haviam abandonado. É quando nós teremos, queridos, este concílio aqui, e talvez este é um dos mais importantes concílios da Igreja Católica, que é o Concílio de Trento, que dura aí aproximadamente 10 anos. É quando a Igreja Católica vai se reunir, o Papa com os bispos, com a liderança da Igreja Católica, para declarar as doutrinas protestantes de justificação apenas pela fé, o sola escritura, os 5 solas lá, meu irmão, que são reafirmados na Reforma Protestante. O Concílio de Trento vai tratar essas doutrinas como heresias, não é? Lutero e outros reformadores vão ser excomungados da Igreja Católica. E é aqui, queridos, é aqui no Concílio de Trento também que nós temos, por exemplo, algumas práticas que se solidificam para o resto dos anos, chegando até nós hoje. A ideia de que, por exemplo, a Bíblia só podia ser lida pelo Papa na famosa Vulgata, que era a tradução feita por Jerônimo no latim. Meu irmão, era um período de analfabetismo. Qual pessoa nessa época teria a capacidade de ler em latim a Vulgata feita por Jerônimo lá no século IV? Basicamente ninguém. Basicamente ninguém. Era a ideia de que você deveria confiar naquilo que o Papa, que os padres da igreja, que os bispos da igreja estavam falando para você. Tanto é que a primeira coisa que Lutero faz, uma das primeiras práticas que Lutero faz, é começar a traduzir a Bíblia do latim para o alemão, justamente para que as pessoas pudessem ter acesso às Escrituras e elas pudessem, por si mesmos, avaliar aquilo que estava sendo falado pela liderança da igreja. O Concílio de Trento, queridos, é onde vai se ter essa reafirmação doutrinária da Igreja Católica, não é? E aí um movimento de contra-reforma se inicia, novamente a famosa perseguição aos cristãos se inicia novamente, porque a Igreja Católica agora precisa fazer calar estes homens que estão falando contra o domínio católico. Nós tivemos, queridos, ainda depois da Idade Média, 2 outros concílios já modernos, não é? O Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II. Este primeiro, queridos, que aconteceu durante um ano, definiu a doutrina da infabilidade papal. Quando o Papa fala, meu irmão, é ex cátedra. Qual que é o sentido de ex cátedra? Quando o Papa está sentado no trono do apóstolo Pedro, o que ele fala é lei e doutrina para a igreja. Por isso que alguns perguntam, como que os católicos podem acreditar em algumas doutrinas, mesmo você não tendo um versículo da Bíblia que embase isso? É porque você não precisa de um versículo da Bíblia que embase isso. Você precisa apenas que o Papa fale. O que o Papa fala, meu irmão, é infalível, porque ele é o representante de Deus na terra. Durante o segundo concílio é quando nós vamos ter um evento de modernização da igreja. É quando a ideia de ecumenismo vai começar a surgir dentro da Igreja Católica. A ideia de que nós precisamos agora criar laços com outras religiões, que nós precisamos agora criar laços com os crentes, com os espíritas, com os umbandistas, com qualquer religião do mundo, para que nós tenhamos um movimento ecumênico, não é? A famosa ideia de o que nos une é maior do que o que nos separa. Sabe essa ideia, meu irmão? É aqui que começa dentro da Igreja Católica. Dito isso, queridos, nós queremos ver hoje o tripé doutrinário da Igreja Católica. Nós não vamos gastar tempo com algumas doutrinas secundárias, como a questão da idolatria, a questão de imagens, a questão do purgatório. Nós vamos deixar para ver isso
no próximo domingo eu quero gastar tempo com os irmãos pensando no tripé doutrinário da Igreja Católica, a base de sustentação do catolicismo romano. Se nós tirarmos alguma dessas doutrinas, o castelo católico desmorona, meu irmão. Qual que é o tripé doutrinário do catolicismo romano? Primeira coisa é a ideia de revelação, tradição e magistério que a Igreja Católica possui. Nós temos, queridos, uma única base de revelação para a nossa vida, que é as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Qual que é o manual do crente, o que governa a vida da igreja, o que governa a nossa vida enquanto povo de Deus? As Sagradas Escrituras. E só as Sagradas Escrituras. A ideia do sola Escritura. A ideia de que aquilo que foi revelado por Deus aos profetas e aos apóstolos, é isso que a igreja adota como pura revelação e revelação inspirada, a autoridade da igreja. O catolicismo romano aceita a ideia das Escrituras como revelação, aceita a ideia das Escrituras como autoridade, mas não somente as Escrituras. E aqui, meu irmão, tem um ponto fundamental e comum de todas as seitas que nós vamos trabalhar durante a escola dominical. Todas as seitas têm uma marca em comum. Elas aceitam a Bíblia e algo mais como autoridade. Então veja, meu irmão, o Espiritismo aceita a Bíblia mais os escritos de Allan Kardec. O Adventismo aceita a Bíblia mais os escritos da Ellen White. O catolicismo romano aceita a Bíblia mais a tradição e o magistério que é representado pelo Papa. Então, os católicos vão adotar as Escrituras sim como palavra de Deus, mas não somente ela. A tradição, que são os ensinos transmitidos desde os apóstolos, são tratados em pé de igualdade com as Escrituras. E veja, meu irmão, nós não temos nenhum problema com a ideia de tradições. Nós não temos nenhum problema com a ideia de que aquilo que foi falado pelos pais da igreja desde o primeiro século até agora pode ser usado para nós como fonte, por vezes, de interpretação das Escrituras. O problema é você tratar a tradição oral dos pais da igreja primitiva como pé de igualdade com as Escrituras. E estes não possuem. Muitos crentes têm, às vezes, a ideia, irmãos, de que o que os pais da igreja falaram no primeiro século são, por vezes, verdade. E não são, irmãos. Por vezes, nós temos muitos ensinos errados falados por pais da igreja desde o primeiro século, ali durante o segundo e terceiro século. O que eles falaram parte da premissa de que eles estavam estudando a verdade com afinco, mas as palavras destes homens não estão em pé de igualdade com as Escrituras. Jamais a tradição está acima da Bíblia. E aí, meu irmão, se você não lembra o que é tradição, lembra aí do culto de domingo passado, que nós falamos sobre tradições que invalidam a palavra de Deus. Se você não estava no culto domingo passado, assiste lá no YouTube, você vai ver Jesus falando contra tradições que invalidam a sua lei, invalidam a sua palavra. Então, a Igreja Católica adota a Escritura, mas adota também a tradição, os ensinos que foram transmitidos desde o primeiro século até agora como verdade absoluta. Veja, queridos, nós enquanto presbiterianos agora, nós temos fontes de autoridade na igreja. Por exemplo, os nossos símbolos de fé são fontes de autoridade da igreja presbiteriana. Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo são autoridades, fontes de autoridade da igreja. Mas nenhum destes símbolos está em pé de igualdade com as Escrituras. Todos eles são derivados da palavra de Deus. Tanto é que a Constituição da nossa igreja prevê a possibilidade de reforma dos nossos símbolos de fé quando esses estiverem em desacordo com a palavra de Deus, porque nós não adotamos eles como fonte última de interpretação da palavra de Deus. Nós adotamos apenas as Sagradas Escrituras como a fonte maior de autoridade sobre a vida da igreja e sobre a vida do povo de Deus. Um terceiro ponto, queridos, é a ideia do magistério que a Igreja Católica adota, a autoridade docente da igreja, o Papa e os bispos que estão em comunhão. Então você tem a Bíblia, você tem as tradições que vêm desde o primeiro século, e você tem tudo aquilo que Roma fala como doutrina para a igreja, deve agora ser adotada pelos católicos como fonte de autoridade. Perceba, meu irmão, as Sagradas Escrituras, o Papa, os bispos e a tradição da igreja desde o primeiro século estão em pé
de igualdade. Todas elas são fontes revelacionais para o catolicismo romano. Qual que é o problema, meu irmão, dessa ideia? O problema é que a Bíblia não transmite base para isso. Veja, os apóstolos de Jesus nunca se colocaram no papel deles mesmos estarem acima das Escrituras. Você nunca vai ver o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, Tomé, nenhum deles falando como possuindo autoridade em si mesmos, como se o que eles falassem provesse do seu próprio coração ou da sua própria elucidação. Pedro, inclusive, não lembro se na sua primeira ou na sua segunda carta, vai falar que nenhuma profecia bíblica e nenhuma revelação bíblica provém de particular elucidação humana, mas santos homens do passado falaram inspirados por Deus. A ideia, queridos, é de que nem os apóstolos outorgaram para si autoridade para além daquilo que a Bíblia falava, para além daquilo que as Escrituras falavam. Porque, em última instância, meu irmão, a ideia de você romper com o solo Escritura é você literalmente dar aos homens a autoridade que a Bíblia não lhes conferiu. Aqui está, queridos, a primeira base do catolicismo romano, o tripé doutrinário dele parte das fontes de revelação que a Igreja Católica adota. A segunda ideia, queridos, é a ideia do sacramento, a ideia da sacramentalogia que a Igreja Católica adota. E aí o Adriano até já comentou agora no começo a ideia de sacramentos que nós dispomos. Veja, queridos, nós entendemos pelas Escrituras que nós temos apenas 2 sacramentos. Quais são eles? Batismo e Santa Ceia. No Antigo Testamento, nós também temos a ideia de apenas 2 sacramentos: Páscoa e circuncisão. Estes sacramentos agora, na nova aliança com Cristo, são remodulados, a sua forma é mudada, mas o princípio continua o mesmo, um sinal visível de uma graça invisível. Essa é a ideia de sacramento. Todas as vezes que nós batizamos alguém na igreja, todas as vezes que nós fazemos a partilha da Santa Ceia, nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor Jesus de aplicar um sinal visível para uma graça que foi invisível nos nossos corações. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, meu irmão, que são definidos lá no Concílio de Trento. Além da ideia do batismo e da ceia, vamos assim dizer, na Igreja Católica, que é a famosa Eucaristia, você vai ter o matrimônio, o casamento como um sacramento, você vai ter a ordem sacra, não é um serviço ministerial da igreja, a unção dos enfermos, que é a chamada extrema unção na Igreja Católica. Você ainda vai ter a penitência, meu irmão, que são as confissões, e a confirmação, a famosa crisma, como sacramentos da igreja. 7 sacramentos, meu irmão, sinais que a Igreja Católica adota como sendo algo visível para uma graça invisível. Qual é novamente o problema, meu irmão? As Escrituras não dão base para isso. Em nenhum momento as Escrituras tratam o casamento como um sacramento. Em nenhum momento as Escrituras tratam uma extrema unção. E a ideia de extrema unção, meu irmão, é aquela ideia assim, ó, a pessoa está na UTI prestes a morrer. O padre vai lá, unge ela com a sua extrema unção, e agora ele está livre dos seus pecados e pode ir para o purgatório. Por isso que é uma extrema unção, é uma unção maior do que as outras, mais poderosa do que as outras. Queridos, vejam a problemática disso. Eu estou acrescentando ordens àquilo que o Senhor Jesus não deu como simbolismo da graça invisível para a sua igreja. Quando a Igreja Católica trata, meu irmão, o matrimônio como um sacramento, ela está dizendo que a união entre homem e mulher é indissolúvel em qualquer hipótese. Veja, queridos, nós também entendemos que o casamento é uma união indissolúvel dos crentes, mas a Bíblia coloca cláusulas de exceção quando o divórcio é permitido pelas Sagradas Escrituras. É aqui, queridos, que surge também muito dentro da Igreja Católica a ideia do desquite. Os irmãos lembram do desquite?
Não é disquete não, meu irmão, desquite. O desquite era a ideia de que você poderia se separar de forma corporal do seu cônjuge, mas o matrimônio, a união, ainda era indissolúvel. Você permanecia casado com essa pessoa, mesmo que separado de corpos. O Código Civil do nosso país vigorou a ideia do desquite por um bom tempo. A Igreja Católica, durante anos, não via a possibilidade de divórcio dentro do matrimônio, e aí começou a adotar por um tempo o desquite, e depois de um tempo aceitou a ideia de que o divórcio, em alguma medida, era aceitável dentro das cláusulas daquilo que a Bíblia coloca. Mas perceba, meu irmão, todas essas ideias de sacramentos da Igreja Católica não se encontram presentes na Bíblia. A ideia da Eucaristia, irmãos, é ainda pior, porque a Igreja Católica trata a Santa Ceia na ideia da transubstanciação. O que é a ideia da transubstanciação? Que o pão e o cálice se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Meu irmão, você consegue perceber a problemática disso? Veja, queridos, inclusive a Igreja Católica, durante a sua Eucaristia, durante a sua Santa Ceia, eles não mordem o pão, não é? A ideia é que a hóstia derrete na boca. Por quê? Porque você não pode morder o corpo de Jesus. Você não pode comer o corpo de Cristo. Esse corpo vai se dissolver na sua língua. Durante muitos anos, essa ideia influenciou, queridos, inclusive a Igreja Protestante. Muitos pastores protestantes, o que eles faziam com o resto da ceia? Enterrava. Então, o restante da ceia, o restante do pão, o restante do cálice, era enterrado. Outros pastores queimavam o resto do pão que sobra da ceia ou do cálice que sobra, porque tinham em mente essa ideia de que, a partir do momento que eu orei, este pão e esse cálice se transformou no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Veja, queridos, percebe quando nós falamos que a influência católica vai para além do que nós imaginamos, que até pastores protestantes adotavam essa ideia da transubstanciação. Mas veja que Jesus, ao instituir a Santa Ceia como a substituta da Páscoa no Antigo Testamento, vai dizer: este corpo, este sangue é símbolo de mim. Jesus coloca tanto o pão como o cálice como apenas símbolos do seu corpo, não como sendo o seu corpo. A Igreja Católica trata o corpo, o pão e o cálice como sendo literalmente o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Vai lá, Carla. E quando uma desses sacramentos são quebrados, por exemplo, lá na hora da ceia, se mastiga, no matrimônio, se separa, quando alguma coisa dessa é quebrada, o que eles fazem, o que eles pensam? A pessoa não é mais da igreja, a pessoa não vai para o céu, não sei. Qual é o fruto de não cumprir isso? Nós temos a Igreja Católica tem duas vertentes, né, dentro dessa ideia. A primeira delas é que você é um pagão, se você quebra alguma das ideias dos sacramentos, você rompeu com a ordem direta daquilo que Jesus pretensamente ordenou para a igreja. A partir disso vai surgir agora a ideia também de que você precisa se confessar para que o seu pecado seja perdoado. A sua confissão é para Jesus? Não. Sua confissão é para quem? O padre. Você precisa ir lá, se colocar diante do padre e falar: Santo Padre, eu mordi a hóstia domingo passado e agora eu preciso do seu perdão. Vá em paz, meu filho, você está perdoado. Percebe, queridos, como a ideia é para além simplesmente de inserir doutrinas antibíblicas, mas também você tem um controle sobre a vida da igreja. Então, o católico que quebra algum dos sacramentos é considerado um pagão, um ímpio pela igreja, e para além disso, para que ele volte à comunhão da igreja, ele precisa que o padre dê a ele a sua bênção, o seu perdão, a sua restauração espiritual novamente para a igreja. E aí a Igreja Católica vai sempre usar a ideia de que Jesus disse a Pedro, não é, que daria a Pedro as chaves dos céus e que Pedro teria o poder de ligar e desligar na terra. Nós vamos tratar desse texto ainda, queridos, mas fiquem em mente já de que dentro da Igreja Católica romper com um destes 7 sacramentos é um dos pecados
capitais, meu irmão. Você não pode romper com uma dessas ordens, e ao fazê-lo, você precisa que o padre lhe dê o seu perdão. Que o padre lhe dê o seu perdão. Veja, queridos, como essa ideia é extremamente problemática quando nós olhamos dentro das Escrituras. E ainda até dentro daquilo que a Carla falou, nós falamos aqui, da ideia da penitência, não é a confissão, reconciliação com Deus e perdão dos pecados. O padre dá o verdadeiro perdão ao católico. Samuel, essa questão da Eucaristia na Igreja Católica é até séria, né? Porque eles têm até um altar onde eles guardam a questão da Eucaristia, né? E normalmente é um lugar que fica à parte do altar, né? Que muitas pessoas dentro se ajoelham ali mesmo, como questão de adoração, por quem tem esse entendimento do corpo de Cristo está ali. Ele é o Cristo é corpo mesmo, né? Sim. E depois a gente andar, e depois eles tiram dali, que eles chamam de Santíssimo, né? Na verdade, esse local. Então, você vê como que isso é tão penetrante dentro da igreja, né? Sim. As pessoas realmente têm esse entendimento do corpo, né? Sim, sim. Veja, queridos, como essas ênfases dentro da Igreja Católica vão para além daquilo que Jesus está transmitindo a nós. Samuel, eu queria saber se dentro da Igreja Católica existe algum tipo de documento, como nós temos, em referente à quantidade de membros, realmente quem são membros ativos, porque eu sei que, por exemplo, para o matrimônio, quem não for membro da igreja paga um certo valor para poder casar, até mesmo por conta da rotatividade, né? Tem muitas pessoas que dizem, mas não praticam, não vão na igreja, então como que funciona isso? Irmãos, eu não sei específico se eles têm assim, um hall de membros igual nós, sabe? Acredito que sim, e acredito também na dificuldade de fazer isso pelo alto número de pessoas e pela volatilidade, não é? Às vezes as pessoas vão na missa lá todo domingo e nem são de fato, vamos assim dizer, membros da igreja, não é? Mas eu acredito que há um controle nesse sentido, e dentro da prática doutrinária, a Igreja Católica tem os seus catecismos, não é? A ideia do catecismo da Igreja Católica é muito forte também. Então, a base daquilo que tudo que os papas antigos falaram, todas as doutrinas que foram aprovadas no Vaticano são agora exigíveis de todos os católicos ao redor do mundo, não é? Vou até deixar isso anotado para a minha próxima aula domingo que vem, queridos. Se a gente pesquisar um pouco aí da estrutura de como funciona a ideia dentro da Igreja Católica, trazer para os irmãos. Eu sei que há a ideia de diáconos e de presbíteros também dentro da Igreja Católica. Acho que a ideia de bispos e papas ali se aproxima um pouco mais, a ideia de arcebispo. É uma estrutura, às vezes, um tanto que federativa e representativa, quase como a nossa, né? Mas vou dar uma pesquisada sobre isso. Vai lá, Fernando. A questão do diácono, eu tinha um colega meu lá na Continental, que a gente trabalhava junto, ele era diácono católico, bem firme, assim. Aí a gente conversava e tal. Então, ainda existe. Para você se formar para ser padre, primeiro você passa o estágio de católico, aí você fica um tempo de diácono, aí você fica um tempo como diácono, aí você vai para o seminário, aí você faz 4 anos de filosofia, mais 4 anos de teologia. Essa é a cronologia de diácono, seminarista, até chegar a ser padre. E eu queria falar também sobre a extrema unção, que a extrema unção, ela é ainda muito forte na Igreja Católica por conta do purgatório. Porque o que eu estava conversando com ele, o purgatório é como se fosse um tempo de purificação da alma. Então, qualquer tipo de católico já está no purgatório, então porque eles fazem a oração, né? Tem morreu, aí faz o 7º dia, né? Que tem a missa do 7º dia, aí está o tempo de purgatório, do purgatório, saiu do purgatório, aí vai para o céu. Olha, complicado, queridos, mas veja, o tempo para ser padre na Igreja Católica está mais alto do que para ser pastor no presbiteriano, hein, meu irmão? São uns 12 anos lá para se formar padre lá na Igreja Católica. Queridos, olha como essas doutrinas têm uma grande influência. Pensa assim, meu irmão, quantas cidades você já ouviu falar com o nome de santos? Né? A própria cidade de
Santos, São Paulo. Veja a influência que isso tem. São Vicente, sabe essa ideia? Se você olhar para o Nordeste, principalmente do nosso país, que é onde se concentra o maior número de católicos, a ideia lá do expedito, meu irmão, a ideia dos padres da igreja que foram, em alguma medida, canonizados pela Igreja Católica, tem uma influência gigantesca sobre a vida das pessoas, não é? A Igreja Católica acabou de canonizar mais um santo, meu irmão, o Carlos Acuti. Você viu aí na televisão? O Carlos Acuti, que é o primeiro santo da geração milênio, meu irmão. Primeiro santo com 20 anos na Igreja Católica, por pretensamente realizar algum tipo de milagre. Ele é canonizado e agora as pessoas podem, de fato, adorar estes santos. Por isso que você vai ver dentro da Igreja Católica aqueles que adoram diferentes santos, não é? Você é fiel a qual santo dentro da sua igreja, né? Você é devoto a qual santo dentro da Igreja Católica? Os corintianos são tudo devotos a São Jorge, meu irmão. Se engana não. Vai lá na casa do Lucas para você ver. Tem a imagem lá de São Jorge. Não tem não, Roseli? É. Tá vendo aí, irmãos? O William trouxe um dado aqui para nós, irmãos. 580 cidades no Brasil têm o nome de algum santo. 10% de todas as cidades do Brasil carregam alguma influência do catolicismo romano na sua administração, né? Lembre-se, meu irmão, que o Brasil é formado tendo como o catolicismo romano a sua religião oficial. Durante o Império do Brasil, a religião oficial do Império, lá durante Dom Pedro I e Dom Pedro II, era o catolicismo romano. Era a Igreja Católica quem tinha influência sobre o Estado. Por isso que você se pergunta, meu irmão, como é que a Igreja Católica tem tantos hospitais, tantos orfanatos, tantas igrejas, tanto dinheiro? Porque é literalmente uma igreja que possui um país, e não um país que tem uma igreja. É uma igreja que tem um país, meu irmão. Não só o nosso, mas praticamente toda a América do Sul. O catolicismo romano tem influência e teve muita influência durante os anos. A terceira ideia, irmãos, o terceiro aspecto de fundamento da Igreja Católica é a ideia do primado de Pedro e da sucessão apostólica. A ideia de que Pedro foi o primeiro papa da igreja e que a partir dele todos os outros assumem o seu lugar. É por isso que o trono lá que o papa senta é chamado trono de Pedro, não é? Porque Pedro, pela Igreja Católica, é o primeiro e grande papa que a igreja teve. Não é? A liderança de Pedro para a Igreja Católica se baseia lá na crença de quando Jesus falou sobre a ideia da rocha e de Pedro como líder da igreja. Baseia-se na ideia de que você precisa de um líder para manter a unidade doutrinária da igreja, então você precisa de alguém que governe e fale em nome da igreja, e também a ideia de sucessão apostólica, que legitima os próximos papas que irão surgir, os próximos papas que irão se seguir. Queridos, esse é literalmente a base do catolicismo romano, a ideia da revelação com o magistério e a tradição, a ideia dos sacramentos e a ideia da papalidade, a ideia de ter alguém que governe, que fale em nome de Cristo na terra. Esse é o tripé. Se você tira algum deles, o catolicismo romano desmorona. Você perde a ênfase que o catolicismo romano dá em alguns desses três aspectos. Vamos então, irmãos, discorrer aí um pouco sobre o texto que fala sobre Pedro ser o líder da igreja. Vamos lá em Mateus, capítulo de número 16. Já que este é o texto que ordena Pedro como primeiro papa, vamos olhar para ele. Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Pedi para a Roseli ler aqui para nós. 13 ao 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista,
outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Muito bem, queridos. Essa é então a passagem que a Igreja Católica vai usar para dizer que Pedro é o primeiro Papa da Igreja, porque o Senhor Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então é a ideia de que a igreja está edificada sobre Pedro, Irmãos, este talvez é um dos textos mais difíceis das Escrituras para nós identificarmos o que o Senhor Jesus está falando. A ideia de nós olharmos para o texto e pensar, o que Jesus está querendo dizer quando ele diz que Pedro é a pedra? Quem é a pedra nesse sentido? Nós temos algumas interpretações possíveis quando nós pensamos neste texto. A primeira interpretação, meu irmão, é a mais comum que os crentes adotam. Quem é a pedra da igreja? Cristo. Os crentes, no geral, vão olhar para esse texto e vão dizer, Jesus é a pedra da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. É sobre ele que a igreja está fundamentada. Qual que é a crítica que nós temos quando nós olhamos para esta interpretação? Porque os pronomes que Jesus usa no versículo ao dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não parecem estar falando de Jesus. Não parecem estar apontando para Jesus. Pensa assim, se eu falar desse jeito. O presbítero Denis é advogado. E este é o melhor que nós temos em Guarulhos. E de fato é. O pronome este, meu irmão, está falando de mim ou está falando do presbítero Denis? Está falando do presbítero Denis? Alguns crentes ainda vão olhar com a ideia das palavras em grego que Jesus está utilizando, como sendo a ideia de Petros e a ideia de Petra. A ideia de que Pedro é aquela pequena rocha, a rochinha, não é? O pedregulho, e Jesus é a grande rocha aonde a igreja está solidificada. Qual que é o problema também quando nós olhamos para isso? A linguagem que Jesus fala com as pessoas naquela época não é o grego, é o aramaico. E no aramaico a palavra que Jesus usa é Cefas, a ideia de pedra. Então Jesus está dizendo, tu és Cefas, e sobre esta Cefas eu edificarei a minha igreja. Ou seja, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você não tem distinção na palavra que o Senhor Jesus está utilizando. Quer dizer, então, que os católicos estão certos, Samuel? Essa primeira interpretação está errada, a gente adota Pedro como o primeiro Papa da igreja. Também não. É quando nós temos, então, a interpretação católico-romana da ideia de Pedro ser o primeiro Papa. Qual que é o problema, meu irmão, de você olhar para Pedro aqui como a pedra? É você não entender o contexto revelacional daquilo que o Senhor Jesus está falando. É você não olhar para o texto como um todo, desde quando o Senhor Jesus começou a discorrer sobre a vida da igreja. E, além disso, é colocar implicações que Jesus não colocou no texto. Então, a implicação de infabilidade papal ou a implicação de sucessão apostólica. O texto em nada aponta para isso. O texto está falando que Jesus iria edificar a sua igreja. Quer ver um outro problema que surge quando você olha para Pedro como a pedra de fundamento da igreja no sentido personalíssimo? O verso 23, irmãos, deem uma olhada aí no verso 23. Dê para nós, Sueli. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-se, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço,
porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha a ideia, queridos. Pedro queria evitar que o Senhor Jesus fosse crucificado. Queria evitar que o Senhor Jesus fosse para a cruz. Jesus olha para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás, porque você para mim neste momento é uma pedra de tropeço. Se o Papa é infalível, meu irmão, e se a igreja está edificada sobre a ideia de Pedro no sentido personalíssimo, então a igreja está edificada sobre uma pedra de tropeço. Sobre uma pedra que foi colocada literalmente para querer evitar que o Senhor Jesus fosse para a cruz. Por que que a ideia de que a pedra não é Jesus, aqui neste texto, ganha mais contorno? Porque o verso 23, o Senhor Jesus diz: você, Pedro, é para mim uma pedra de tropeço. Jesus está falando que Pedro é de fato a pedra. Então a ideia de que Jesus seria a pedra aqui é muito difícil de ser sustentada. Uma terceira interpretação, queridos, que nós temos deste texto é de que a confissão de Pedro é a pedra. Então, quando Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, então esta confissão de Pedro é a pedra aonde a igreja de Cristo está edificada. Novamente, qual é o problema com essa interpretação? Os pronomes que o Senhor Jesus está utilizando. Quando ele fala esta, e o pronome este aqui é sempre para designar algo que está próximo, o Senhor Jesus, se quisesse falar da confissão de Pedro, poderia ter dito: e aquilo que você disse é a pedra aonde eu edificarei a minha igreja. Aquilo é onde a igreja será edificada. Mas o Senhor Jesus ainda continua usando o pronome este para falar daquilo que está próximo. Fala, Paulo. Ô Samuel, podemos atribuir e sobre esta pedra, no sentido de acima desta pedra edificarei a minha igreja? Sim, a gente pode olhar para essa ideia. O grande mérito, né, a grande tônica é: quem é a pedra? Sabe? Quem é a pedra? É Jesus ou é Pedro? Porque os pronomes até em grego que Jesus usa, a maior parte dos gramáticos irão olhar e falar: é impossível que Jesus esteja falando dele mesmo. Porque você não consegue olhar para o texto e pensar: Jesus não está falando de Pedro. É a ideia que eu dei o exemplo aqui com o presbítero Denis. A ideia do este aqui não está falando de mim, está falando dele. Então, é muito difícil nós olharmos para este texto e pensarmos que Jesus está falando dele como a pedra de fundamentação da igreja e não como Pedro. Ela está aí. E se você analisar o texto, acontece dois fatos. Em primeiro lugar, ele muda o nome de Pedro, que era Simão. Então, quando ele fala, tu és Pedro, acontece a mudança de nome. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, existe um sobrenome possessivo na gramática portuguesa. Então, ele está entendendo de que ele está falando dele, em terceira pessoa. Porque em nenhum momento, isso é meu, mas existe um sobrenome possessivo aqui. Então, a gente consegue ver dois tipos de contexto em uma mesma frase. Olha ainda, meu irmão, a problemática. Já passo, Cleógenes. Olha ainda a problemática quando a gente olha para esse texto. Jesus, ele não se coloca como fundamento, ele se coloca como construtor da igreja. Jesus fala que ele vai edificar a igreja, não que ele vai ser a base da igreja. Consegue entender, meu irmão, a dificuldade de olhar para esse texto? E é engraçado que toda a aula de EBD eu sempre fico com os textos difíceis para interpretar. Vai lá, Cleógenes. Será que nesse contexto também, Jesus não está falando sobre o local onde ele está? Não algo generalizado de tudo, ele será o pai da igreja de todo mundo, mas não do local no local onde você está, você será a pedra fundamental para expandir o meu evangelho, entendeu? Sim. Veja, pegando já o gancho do que o Cleógenes falou, queridos, nós temos então a quarta interpretação, e essa acredito ser eu, a melhor interpretação possível do texto. E aí, alguns teólogos como Dr. D.A. Carson vão partir dessa interpretação também. Alguns teólogos reformados ficam com a terceira ideia de que a confissão de Pedro é a pedra. Eu não estou convencido dessa interpretação. Eu acho que a quarta é a melhor, pegando um gancho já naquilo que o Cleógenes falou para nós. Pedro, de fato, é a pedra, meu irmão. De fato, Pedro é a pedra. Jesus está falando dele. Pedro, você é a pedra e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Mas esta pedra não é a interpretação que os católicos têm.
A ideia de que Pedro é a pedra é enquanto um apóstolo confessante que terá primazia no desenvolvimento do evangelho do Senhor Jesus. Não é a ideia de Pedro ser a pedra como uma ideia personalíssima. Aquilo que Pedro fala tem a mesma autoridade daquilo que Jesus falou. Não é essa a ideia. Mas é a ideia de, enquanto Pedro, sendo cristão e sendo líder do corpo apostólico da Igreja de Cristo, como sendo essa pedra confessante, a igreja será edificada sobre estes fundamentos. É inclusive o que as Escrituras vão falar, que a igreja está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Porque são os apóstolos e profetas que são utilizados pelo Senhor Jesus para trazer a sua revelação. O cânon bíblico se fecha porque Jesus revela isso a homens, e estes homens escrevem, profetizam aquilo que o Senhor Jesus falou. Então a ideia é que Pedro de fato é a pedra, não é? Nesta visão, a rocha é Pedro, não como indivíduo com primazia absoluta, mas como apóstolo confessante de Cristo, representando o colégio apostólico. Tem ainda, queridos, a nossa Bíblia de Estudos da Fé Reformada fala o seguinte, comentando este texto, não fosse pelo abuso dessa passagem causado pela Igreja Católica Romana, é improvável que houvesse surgido alguma dúvida de que esta passagem se refere a Pedro. Mas a pedra fundamental é Pedro como apóstolo representativo, cuja confissão de Cristo lhe foi revelada pelo Pai. Como mais tarde Pedro mesmo declara, todos os crentes tornam-se pedras vivas em virtude de sua associação com Cristo e com os apóstolos como fundamento, porque recebem e retransmitem nova revelação pactual. Quando Pedro diz que Jesus não iria à cruz, ele não é chamado pedra fundamental, e sim pedra de tropeço. Então, a Bíblia de Estudos da Fé Reformada, editada aí pelo saudoso R.C. Sproul, não coloca dúvidas de que, de fato, Jesus está falando de Pedro como a pedra, mas não no sentido de que os católicos adotam, de que o que ele fala tem primazia absoluta acima das Escrituras. Mas Pedro é a pedra enquanto um homem representante do corpo apostólico de Cristo. Dr. John MacArthur escreve um livro muito bom, irmãos, chamado 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Pastor John MacArthur vai falar como Jesus moldou os apóstolos para que eles pudessem ser os seus sucessores, transmitirem o Evangelho de Cristo. E o pastor John MacArthur fala que quando Jesus chama a Pedro, a palavra que Jesus usa não é apenas para designar a Pedro como o primeiro apóstolo do colégio, mas é a ideia de que Pedro seria também o líder do colégio apostólico que Jesus havia chamado. Nada disso, irmãos, traz implicações de que Pedro foi o primeiro papa ou que haja sucessão apostólica, mas que ele foi líder da igreja enquanto representante do corpo apostólico, sendo chamado por Jesus como essa liderança. Textos difíceis, meu irmão, textos difíceis que a gente precisa lidar. Seria muito mais fácil a gente olhar e falar assim, não, Jesus é a pedra, mas aí a gente não estaria sendo fiel ao texto, não estaria sendo fiel àquilo que Jesus está de fato falando, as palavras que Jesus está falando, o contexto do que ele está trazendo para a vida da igreja. A gente precisa lidar com esses textos por vezes e tentar ser o mais coerente e mais honesto com aquilo que o texto está nos mostrando e apontando para a nossa vida. Veja, queridos, como essa interpretação dos crentes de que Jesus é a pedra não surge simplesmente por causa da dúvida de que Pedro é a pedra, mas é simplesmente com o fato de eu não ser confundido com o católico romano. Então, se o católico romano fala que Pedro é a pedra, eu não posso falar que Pedro é a pedra. Se o católico romano batiza criança, eu não posso batizar criança. Se o católico romano faz qualquer outra coisa, eu não posso fazer também, senão irão me chamar de católico romano. Não é assim que a gente faz teologia, queridos. A gente faz partindo dos princípios que Jesus está deixando para nós no Evangelho. Gustavo, reproduz aí para mim aquela imagem, meu irmão, por gentileza, que eu mandei aí no grupo. Eu acho que vai ficar mais visual para os irmãos entenderem, querido, quando nós pensamos a ideia de Pedro como a pedra. E a ideia de que o próprio Pedro vai chamar a igreja e os crentes de pedras vivas. Não é de que os crentes são pedras que estão também sobre este fundamento. Olha lá, irmãos, a IA me ajudou, tá vendo? Use a IA para a glória de Deus. A ideia, queridos, é que Cristo é a pedra angular. É a pedra aonde o fundamento da igreja irá se sustentar. Então, os apóstolos sempre falam que Cristo é a pedra
angular da igreja, é a pedra de fundamento da igreja. Sobre a revelação de Cristo, a igreja está de fato sustentada. Mas veja que esta revelação aqui, meu irmão, tem um fundamento, e este fundamento Jesus dá responsabilidade aos apóstolos. A ideia de Pedro ser a primeira pedra da igreja é justamente porque ele foi o primeiro apóstolo que foi convocado pelo Senhor Jesus. Pedro tem essa primazia, e a partir dele, os outros apóstolos têm também a primazia da revelação das Escrituras para as nossas vidas. E em cima deste fundamento aqui, meu irmão, a igreja de Cristo está sendo edificada. São as paredes vivas, as pedras vivas que o apóstolo Pedro vai falar. Então, desde a morte de Jesus, desde o fundamento da igreja, desde quando a igreja é criada por Cristo, todos os crentes, em todas as épocas, em todos os lugares, são essas pedras vivas que constituem um corpo chamado igreja. E essa igreja tem um fundamento, a revelação dos apóstolos, e esse fundamento tem como pedra angular, como pedra principal, o Senhor Jesus Cristo. Minha interpretação de em cima de cabe para as duas. Para Sim. Cristo como pedra angular e para Pedro Sim. em cima de. Sim. Percebe, irmãos, como o texto bíblico está tentando trazer esta imagem para nós. Então, meu irmão, se te perguntarem se Pedro é a pedra, pode afirmar que Pedro é a pedra. Não tenha medo de ser católico romano. Mas explique que Pedro é a pedra enquanto confessante e apóstolo revelacional de Jesus. Vai lá, querido. Sim. Exato. Irmãos, são textos difíceis que nós temos que lidar. Nossa ideia é justamente passar por eles e olhar para essas doutrinas e deixar o máximo explicadas possíveis, não é? Para que a gente possa entender melhor o que a igreja acompanhou. Nós temos bons teólogos que vão defender a ideia de Jesus como sendo a pedra, alguns a declaração de Pedro como sendo a pedra. Eu fico aqui com a quarta interpretação, a gente faz uma enquete depois lá no grupo da igreja, você vota lá qual interpretação você acha que é a melhor. Vai lá, Fernando. É muito difícil você debater com um católico, mas um católico praticante realmente, que conhece mesmo. Por quê? Porque o magistrado e a tradição realmente está acima da Bíblia no entendimento deles. E para eles são que escreveu a Bíblia. Sim. Então, quando você fala, você pode falar Pedro, você pode falar Cristo, mas para eles falam, mas foi a gente que escreveu a Bíblia. Porque para eles a Bíblia veio do magistrado e da tradição católica. Então é muito difícil. Você pode debater com o Concílio de Trento, você pode debater com outras coisas, mas com relação à tradição e o magistrado é muito difícil. Sim. Essas são umas questões, irmãos, que nós vamos discorrer na próxima aula. Os católicos sempre fazem afirmações do tipo, nós demos a Bíblia para a igreja, não é? Foi a igreja católica que deu a Bíblia. Meu irmão, quando surge a igreja católica, o cânon bíblico já está fechado no primeiro século. No primeiro século da igreja, o cânon bíblico já está completo, já está fechado. A revelação de Cristo já havia se encerrado, não é? Inclusive, a Bíblia da igreja católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. Então, não é nós que temos livros a menos, são eles que têm livros a mais, livros apócrifos, não é? São 7 livros a mais, nós vamos falar disso também no próximo domingo, vamos discorrer essas ideias de como se estrutura a igreja católica, pensar um pouco também sobre a ideia da virgindade perpétua de Maria, adoração a santos, oração a mortos, essas doutrinas mais secundárias, vamos assim dizer, mas que todas elas estão em alguma medida fundamentadas nas 3 doutrinas, nos pilares que nós olhamos hoje. É importante a gente entender essa base de fundamento para que a gente possa entender as doutrinas que se sobressaem depois, né? São subsequentes a estes fundamentos daquilo que a igreja está tratando, daquilo que a igreja está falando para a vida dos católicos romanos. É ainda no Concílio de Trento, irmãos, uma informação um tanto é relevante, é no Concílio de Trento que a ideia de salvação sinergista é trazido à tona. Então, a ideia de que o homem coopera com Deus para a salvação. Como é que funciona na Igreja Católica essa ideia? O Senhor Jesus dota o homem de graça para que o homem possa responder sim ou não para a salvação. A ideia
de sinergismo é muito adotada na Igreja Católica também. O homem trabalha junto com Deus para que ele possa ser salvo. Vai lá, Davi. Só sobre a doutrina da igreja, Belarmino, ele escreveu assim que ele era uma dessas pessoas que foram contra o movimento da Reforma. Aí ele escreveu assim sobre a doutrina da igreja. É necessário que concordemos com a certeza infalível que a Assembleia dos Seres Humanos é a verdadeira Igreja de Cristo, pois, já que as tradições da Escritura e todos os dogmas dependem claramente do testemunho da Igreja, a menos que estejamos muito certos de que é a verdadeira Igreja, tudo mais será incerto. Então, mais uma vez ele falando que quem valida tudo é a Igreja, quem valida a Escritura é a Igreja, e não ao contrário, né? E não a palavra, né? Não é a igreja que valida a Escritura, né? É a Escritura, não é a Escritura que valida a igreja, é a igreja que valida a Escritura, né? Problemático, irmãos, problemáticos essa ideia. E domingo que vem a gente quer, inclusive, passar também esses pontos pormenores, vendo como isso se reflete na vida da igreja, como essas doutrinas se infiltram na vida da igreja, como a ideia da salvação sinergista também tomou fundamento no nosso país, não é? De que o homem coopera com Deus para a salvação. Há sempre também, irmãos, uma acusação de que o fato das igrejas protestantes terem várias igrejas apontam de que a igreja católica é a verdadeira igreja. Como nós temos várias igrejas do ramo protestante que são diferentes, não é? Igrejas diferentes, mas que estão dentro do bojo do protestantismo, isso aponta o fato de que a igreja católica é a única e verdadeira igreja, de que não há divisão. Meu irmão, nós vamos discorrer sobre as inumeráveis divisões que há dentro da Igreja Católica. Você tem movimento carismático dentro da Igreja Católica. Você tem católico que fala língua estranha, meu irmão. Você está entendendo? Tempos atrás, agora, surgiu uma discussão sobre o Centro Dom Bosco, junto com a Diocese do Rio de Janeiro. O Centro Dom Bosco, acho que é a maior editora de catolicismo no nosso país. E o Centro Dom Bosco editou uma revisão do catecismo da Igreja Católica que contrariava algumas coisas que o Papa havia falado. E aí a Diocese do Rio de Janeiro estava brigando com a editora da própria Igreja Católica. Então essa ideia de nós somos unidos como o protestantismo não é, meu irmão, é em segundo plano. É em segundo plano porque você tem diversas divisões dentro da própria Igreja Católica. Tá bom, irmãos? No mais, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Próximo domingo nós damos continuidade. Vamos orar, queridos, para nós encerrarmos? Senhor, nós queremos te louvar, Deus, te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, te louvar, Jesus, pelo conhecimento da tua verdade, da tua palavra que chega até nós. Te louvamos, Cristo, porque por nossa mente humana limitada nós não seríamos capazes, Senhor, de compreender a tua palavra, mas o teu Santo Espírito nos capacita a isso, Senhor. Nós te louvamos porque nós temos acesso à tua palavra e nós podemos hoje ler a Bíblia por nós mesmos. Nós te louvamos, Senhor, porque a única e verdadeira igreja que é fundamentada, ó Cristo, na tua palavra, no teu evangelho, Senhor, nós fazemos parte dessa igreja. Nós te louvamos porque o Senhor preservou a tua igreja, Senhor, apesar dos inúmeros desafios, apesar das inúmeras dissidências, Senhor, apesar dos inúmeros conflitos. O Senhor preservou, tem preservado e preservará, Senhor, a igreja que tem como fundamento, como pedra angular o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a se manter firmes, ó Cristo. Dá-nos capacidade, Senhor, para te amarmos de todo o nosso coração, que o conhecimento da tua palavra nos guie, Senhor. É o que nós te pedimos para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.